2 Reis capítulo 14. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Amazias feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal e tomou a Sela na guerra, e chamou seu nome Joqutel, até o dia de hoje. Então, Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: dá a tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo, que estavam no Líbano, passaram e pisaram no cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa, e por que te entremeterias no mal, para caíres tu, e Judá contigo? Mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viam-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro, e a prata, e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeoás, o que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. E dormiu Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis, porém enviaram após ele homens até Laquis, e estes o mataram ali. E o trouxeram em cima de cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Azarias edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por mão de Jeroboão, filho de Joás. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez, e seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel.
E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei, seu pai. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soltos 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Porém um homem de Deus veio a ele, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isso. Então, separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu dos filhos de Sei 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele a peleja deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, e prostrou-se diante deles, e queimou-lhes incenso. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta, que lhe disse: por que buscaste deuses do povo, que a seu povo não livraram das tuas mãos? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque te feririam. Então, o profeta parou e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos a meu conselho. E, tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: vem, vejamo-nos face a face. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá a tua filha meu filho por mulher. Porém os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram no cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração, para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te meterias no mal, para cair este Judá contigo. Porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viam-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para as suas tendas. E Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derribou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados. Também tomou todo o ouro, e a prata, e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-Edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos atos de Amazias,
tanto os primeiros como os últimos, eis que, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E, desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi.